Bom dia para vocês. Que o Mestre Nazareno, que Jesus possa nos abençoar nesta manhã. É uma reunião íntima esta. É, sem dúvida, uma alegria muito grande, todas as vezes que eu venho aqui. E é muito sincero isso que eu falo, não é da boca para fora, não. Tinha vontade de me sentar aqui, a gente fazer um pequeno grupinho e a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, tão interessante e que, na verdade, nós tantas vezes negligenciamos, que é família. O que é família, né? Família, que célula é esta? Primordial, primeira escola, primeira universidade do espírito, uma vez que este espírito alcança um nível de consciência, de entendimento, tão abençoada esta instituição. Ela é tão abençoada e tão importante que no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a pergunta para os espíritos, é uma pergunta número 775, ele faz o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos nos trazem uma resposta que nos sacode e nos convida a pensar. Uma recrudescência do egoísmo. Mas que engraçado isso. Egoísmo é porque o que acontece? Se nós formos fazer uma análise desde lá de trás, se a gente aqui der uma de espertinho, vamos fazer um estudo aqui sobre história, sobre antropologia, sobre a história dos animais, sobre a formação do planeta, a gente vai ver que tudo tem uma tendência a convergir, a andar junto, a caminhar numa forma assim agregada. Tudo se agrega para melhor servir. E são às vezes impulsos automáticos. Desde a formação do planeta, quando a gente vai lá atrás, algumas moléculas afins, átomos que têm o mesmo número atômico, as mesmas propriedades, têm a tendência de se aglutinarem, de se juntarem. Isso é um mecanismo automático que a providência divina nos coloca ali, coloca já inserido naquelas primeiras substâncias, os primeiros átomos, e nós não nos damos conta de que é uma preparação para um ápice maior, lá na frente, quando do átomo primitivo alcançar, depois de milênios, milhões, bilhões de anos, o arcanjo mais bonito, ou seja, o espírito alcançando a sua individualidade, se plenificando e alcançando altos patamares de consciência e plenitude, ele vai perceber que devemos trabalhar em conjunto. A providência divina faz isso. Ele vai aglomerando estes seres, uma vez mais cientes, mais conscientes, para que possa melhor servir aos planos da divindade. Desde o primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, a Gênese planetária, a gente vai ver que existe uma comunidade de espíritos puros. E está lá, rezam as tradições do mundo espiritual, que no concurso de todos os fenômenos do sistema cosmogônico, do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos, uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, do qual Jesus é um dos membros. Então, o que ele traz nessas primeiras linhas? Que é melhor trabalhar em conjunto. É melhor trabalhar em família. Uma família espiritual que se afinize, que tenha os mesmos objetivos, que vivam para um bem maior. Mas a gente vai começar dos primeiros passos. A gente vai ver nos animais, naquela junção, os peixinhos que se aglomeram, eles percebem que se eles estão juntos, eles são mais facilmente, eles vivem melhor. Porque
Quando está um sozinho no meio do mar, é fácil aquele predador ir atrás daquele. Quando tem um cardume muito grande, o predador ele fica meio confuso e eles acabam tendo uma melhor chance de sobrevivência. A gente vai vendo isso no mundo animal de uma forma muito bonita, muito bela. Mesmo na agricultura, se vocês olharem aqui na Flórida, aquelas plantações de laranja, quando você pega uma laranjeira e coloca ela num vaso sozinho, ela tem uma capacidade de produzir frutos. Quando elas estão juntas, existe uma troca energética, existe algum tipo de sinergia, algum tipo de processo que nós ainda não nos damos conta de que a produtividade destas laranjeiras é muito maior. Vocês podem fazer isso. São estudos que foram feitos que a gente não consegue imaginar isso. Ninguém se deu conta disso ainda, não é verdade? Pega uma laranjeira, bota ela aí. Vamos ver quantos frutos ela dá. Aí vocês vão encontrar as laranjinhas, vão fazer uma laranjada. Me convidem, porque eu gosto de laranjada espremida na hora. Mas vamos fazer o seguinte, vão para essas plantações de laranjeira, bota todas elas juntas. Gente, cada uma delas dá laranja que não acaba mais. Então, a gente vai perceber que tem um plano maior para a gente estar junto. Eu trouxe aqui alguns slides que a gente vai fazer alguns comentários e eu vou trazer algumas percepções, algumas observações para que a gente possa fazer em conjunto. No próximo slide tem uma coisa interessante, porque a gente está falando origem divina da família. Eu trouxe todas essas informações para você. No livro Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, ele nos traz que temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, Emmanuel nos traz isso, que esta origem, a origem da família, é divina. A família, a palavra família, ela tem uma origem latina. Ela significa famulus, ou seja, escravo doméstico, aquele que serve, aquele que protege, ele tem tem essa significação, aquele que aglutina. É muito interessante, porque no começo, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, a família gerava em torno do patriarca, do pai, do chefe do clã. E tinha a família consanguínea, e tinha os servos, os escravos que estavam ali, que acabavam servindo aquele clã. O nível de interação, às vezes, era tão grande que aqueles servos, aquelas pessoas passavam a fazer parte daquela família. O círculo familiar, ele ultrapassava um pouco as barreiras da consanguinidade e alcançava aqueles mais próximos. Então é interessante, ou seja, um servia o outro. Famulus vem de escravo doméstico, ou seja, havia uma interdependência, uma interdependência, um servia realmente o outro. Um por todos e todos por um. Me lembrei aqui, parece os Três Mosqueteiros, porque, ok, quando alguém está mal, o outro vai de encontro. Quando o outro está bem, vai de encontro ao outro que está mal. Existe um estudioso de família chamado Joseph Zinker, e ele falava, Joseph Zinker, que a família feliz, ele é um estudioso de famílias, ele traz alguns estudos de algumas famílias felizes. E Alberto Almeida nos traz isso em uma palestra de uma forma muito mais brilhante, mas eu vou pegar aqui alguns tópicos para que vocês percebam como é interessante isso. A família feliz, ela se interrelaciona. Ela permite que o outro fale, que ela se exponha. Desde o avô que mora nessa família, vamos botar uma família assim bem diferente, né? O avô mora junto, o netinho está junto. E é interessante porque a crise que acometeu os Estados Unidos acabou convidando ao jovem que naturalmente sai de casa com 18 anos, com 19 anos, para voltar. Porque a gente, quando fica dura, a gente fala, tem um quartinho aí para mim, tem uma caminha para a gente ficar, e a gente é obrigado a fazer o caminho de volta.
a se interrelacionar, porque senão vira um inferno aquilo ali. Então, Joseph Zinker nos traz isso, que a família feliz, ela se escuta, ela percebe as necessidades um do outro. Não estou falando que a gente aceita tudo, mas ela passa a permitir que desde o avô até o netinho se comuniquem, tragam seus pontos, tragam as suas opiniões, e aquilo ali é feito de uma forma, aquele caldeirão do Hulk, entendeu? As pessoas passam ok, vamos ouvir o que o Luciano está falando, o que a Karen está falando, ou o que o avô que está morando agora com eles, não estou rogando praga não, gente, né? Essas coisas começam a fazer e começam a acontecer. Então a gente vai vendo, mas qual é a necessidade que essa pessoa tem? Ela não se fecha no meu espaço, no meu quarto. Não estou falando que a gente vai invadir a privacidade do filho, da filha, mas a família chega junto das necessidades. Chega, de repente, a filha, que entra a porta dentro. Aí ela está assim, caladona. Ela já é caladona por natureza, mas nesse dia ele está mais caladona ainda. Aí ela começa a ficar mais caladona. Passa uma semana, a mãe e o pai falam assim, não, vamos respeitar a individualidade dela. Não. Joseph Zinker fala o seguinte, a família chega junto. O que você tem? Qual o problema que você tem? Não quero não. Não, minha filha, fala com a gente, tudo bem. Deixa a porta aberta. A gente percebe o que está de diferente. É a primeira célula que a gente recebe, abençoada, para que a gente possa se burilar, se aperfeiçoar, prestar atenção nas coisas. A gente vai mais à frente. O papel da família, botei aí o papel da mulher, ó, super-herói com capa. Porque mulher é uma coisa muito especial. Ó. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Emmanuel nos traz isso. Nós temos a visão da família bênção. Eu vou trazer a família bênção e a família prova. E aí o que acontece? A família bênção é, pois, um grupo que caminha oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne, outros em espírito. Porque aqueles que passaram para o lado de lá, no plano extrafísico, eles continuam vibrando, orando, torcendo para aqueles que estão na carne, com as suas necessidades, com as suas limitações, que consigam ultrapassar estas barreiras de si mesmos, de conseguir dar esse passo adiante. Porque quem ama quer estar junto, não é verdade? Quem é que ama aqui e quer que o outro vá longe, vá para o raio que o parta? Perdão a expressão. Depois o Luciano faz a edição e tira esta frase aí. A gente quer estar junto, a gente quer estar... É família. Quando eu vejo o Luciano, eu tenho um negócio com ele que eu não sei que esse homem foi, eu abraço ele com carinho imenso. Ele deve ter sido meu irmão no passado. Ou então eu devo ter feito muito mal para ele, que eu quero ter cá, cara, vem junto comigo. Então essas coisas são muito interessantes. Este convite da gente estar junto, até que ao ponto da gente encontrar níveis de afinidade, neste processo de burilamento, para que esta sincronia, esta afinidade, esta consonância de pensamentos nos faça realmente uma família feliz, uma família bênção. Mas tem, até esse processo chegar, a gente tem a família prova, que é complicado. São aqueles caras difíceis. São aquelas pessoas que vieram, às vezes, esse marido ou essa mulher veio que é meu karma. E aí a gente vai percebendo, muitas vezes nas famílias, a mulher ou o marido saem, por exemplo, tem um pai que é muito difícil, ou tem uma mãe que é muito difícil. Mas aí você esquecer um pouco de exercitar um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de abnegação na direção daquele parente, daquele ente querido, que talvez não seja tão querido, mas seja uma oportunidade de exercitar o perdão, a tolerância, o trabalho. E qual é o movimento que muitos de nós faz? Eu estou louco para casar, porque eu quero cair fora daqui. Aí, vibratoriamente, porque nós não conseguimos dar conta de uma determinada tarefa, nós vibratoriamente, porque nosso perispírito, nosso espírito traz as bagagens necessárias,
as lições. É como se fosse o espírito aqui mergulhou na carne, ele está um pouco obscurecido, ele está um pouco míope. Mas lá em cima a gente combina a coisa mais linda do mundo. Não, eu vou vir com meu pai, que ele foi um carrasco para mim, mas eu vou vir com ele, mas eu também fui um carrasco com ele na outra, mas ele não me perdoou. Aí fica aquele ciclo. Ou a mãe, uma situação complicada, ou o irmão que é um capetinha, mas você também foi um capetinha lá antes do irmão. Aquelas coisas vão acontecendo de uma forma, aí a gente mergulhou na carne. Esquecemos tudo, as limitações que nos são impostas, e o nosso coração se enregela, fica meio pedra. Aí o que a gente faz? Mas a minha necessidade de reajuste com aquele está gravado no meu perispírito. É a bagagem que eu trago. A minha consciência clama, mesmo que eu não perceba isto. Está lá dentro, no inconsciente. Aí qual é o movimento que eu faço? Eu quero cair fora, eu vou me casar, porque aí eu sumo daqui. Só que vibratoriamente você acaba atraindo a necessidade que o espírito imortal precisa. Aí no amor, no namoro, aquela mulher é maravilhosa, é um anjo, ou o homem é fantástico. Casou, passa 1 ano, 2 anos, fala, meu Deus do céu, é o meu pai escrito encarnado, é a minha mãe que está aqui na minha frente de novo. Olha a lei da sintonia, da afinidade que nos traz de novo para as lições que nós tantas vezes preterimos lá atrás, tentando sair por uma escapa, um escape, uma saída, uma fuga que não foi realmente a melhor. Porque a lição que não é aprendida é a lição que precisa ser revisitada. Esta é a lei da harmonia. O universo inteiro clama por harmonia. Os astros, os átomos, nesses casos de amor que a gente vê numa escala macro, onde um Sol atrai vários planetas que ficam ali na sua órbita, e as galáxias orbitam de uma forma muito harmônica, encontrando pontos de equilíbrio e harmonia, nós também, numa escala micro e menor, buscamos inconsciente e conscientemente esses estados de harmonia. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Joana de Ângeles traz essa frase. Na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais, a repararem danos que foram causados em outras tentativas nas quais malograram. Joana de Ângeles, por Divaldo, no livro Adolescência e Vida, editora Leal. Vamos mais à frente. Lembrando da família, no livro Roteiro, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, um mundo por mais áspero representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Os companheiros de jornada que o habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis, em grandes heróis. Eu vejo um caso de um espírito de altíssima envergadura, a ministra veneranda de nosso lar. São 72 ministros naquela cidade transitória, naquela cidade intermediária que é nosso lar. Veneranda vive, como diz o próprio livro, intimamente em esferas muito mais elevadas, mas ela trabalha neste nível espiritual, neste plano espiritual, porque nosso lar é uma cidade intermediária. Ela não é uma cidade assim, super evoluída. Ela não é também... É uma cidade de transição, é uma cidade que recebe aqueles espíritos todos ainda necessitados de muita ajuda, de muito trabalho. É uma cidade maravilhosa, sem dúvida, mas ainda não são os mais altos planos do mundo espiritual. E Veneranda está, como diz nosso lar, há 1000 anos no mundo espiritual, um pouco mais baixo, esperando os seus familiares, aqueles que lhes são muito caros ao coração, esperando porque são os retardatários daquela família que ficou. É algo belíssimo. Quantos de nossos familiares, talvez, no mundo espiritual, esperam por cada um de nós? Meu Deus, o fulano, o Marcelo, o Júnior, o pessoal,
estão lá atrás, meu Deus do céu. Parece até aquela Fórmula 1 que chegou em última largada e todo mundo já passou, já cruzou a linha de chegada e a gente está ali com aquele carrinho meia boca e fazendo pouca força para poder pisar no acelerador. Desse processo de seguir em frente. Muito interessante isso. Então esses espíritos permanecem no mundo espiritual, orando, criando condições, nos intuindo, chegando próximo da gente e a gente fatalmente mentira, perdão. Muitas das vezes a gente ouve a voz do egoísmo, ouve a voz equivocada do orgulho e a gente esquece às vezes de dar uma calada, de repente relevar alguma coisa, ou de repente de pôr limite numa criança, num filho, mas de uma forma muito tranquila. Nós vemos aí a foto de um menino que está com um computador. Hoje em dia é a época da tecnologia. Tudo é tecnologia. O mundo está inserido num contexto onde estamos ligados globalmente. Aí as crianças, os adolescentes, têm acesso a esses instrumentos de altíssima tecnologia que os conecta com o mundo inteiro. Mas, às vezes, os pais, que isto é tarefa dos pais, de preparar a moral e o caráter de uma criança, porque ele vai estar inserido num oceano cibernético que vai possibilitá-lo de ver coisas muito boas através da internet e coisas muito ruins. Como é que a criança, com pouca bagagem moral, vai conseguir fazer esta diferenciação do que é bom e do que é ruim? Cabe aos pais, nesse processo de formação do caráter da criança, desde o berço, desde os primeiros dias, para que ela possa, de alguma forma, diferenciar. E aí eu falei antes, abre a porta, vê o que o filho está fazendo, vamos dar uma olhada, vamos interagir com a criança. Não vamos deixar, senão é a privacidade da criança. Ok, ele tem os momentos de privacidade, mas é importante, enquanto pais, de entrarmos nesse processo, porque estas almas nos foram confiadas por Deus. Elas reencarnaram através de nós. Elas não vêm de nós, como diz o poeta Khalil Gibran Khalil. Nossos filhos não são nossos filhos. Eles vêm através de vós, mas não são de vós. Não são vós que fazem os filhos. Então, é mais ou menos assim a poesia. Nos foram confiadas estas crianças, que estão ali inseridas nos iPads, iPods, não pode, e não sei o que lá, e as brincadeiras todas, com acesso à internet, há muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Nos primeiros anos da vida de uma criança, nós vamos perceber as suas características. E a gente vai fazer estas análises. Podemos ser estes professores, mesmo com uma certa, com pouco conhecimento na área de pedagogia, instintivamente, e o Espírito sabe exatamente como fazer para guiar aquelas crianças. Porque Deus não é maluco. Deus não traz um casal, uma criança, e bota na mão desta família a esmo, na doida. Existe um propósito, porque que aquele círculo familiar, aquele grupo está ali junto. Isso é super importante. Joana de Ângeles nos traz, na antecapa do livro Constelação Familiar, uma coisa muito interessante, que o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino, à célula familiar. Ou seja, se a família vai mal, a sociedade vai mal. Porque se a família não consegue formar o caráter daqueles que serão os futuros políticos, os futuros médicos, os futuros condutores das nações, aqueles que vão fazer as leis melhores, para que sejam cada vez mais adequadas com as leis divinas, a sociedade, num futuro um pouco mais próximo, um pouco mais longo, sofrerá as consequências do nosso desleixo. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos reencarnar neste mesmo ambiente. Aí a gente
fala mal dos políticos, meu Deus, que país é esse que eu estou? Aí eu vou e respondo, é o país que você merece. Porque quem sabe no passado, não estou falando que isto aconteceu, talvez no passado tenha negligenciado tanto a educação de um filho que se transformou num político, que se transformou num legislador, que construiu leis que o atrairá. Você, como pai, negligente, a mesma situação necessária para os reajustes de harmonia, porque o nosso espírito clama por isso. Então, é melhor que nós, atualmente, nos comportemos como pais conscientes, trabalhemos como pais conscientes da tarefa e do dever que nos foi confiado, para que um dia possamos merecer um país melhor, uma família melhor, harmônica, afim, espiritualmente falando, e que a gente possa dar estes passos na direção de plenitude, de alegria e de muita harmonia. Vamos mais à frente um pouquinho. Diversos tipos de família. Joana de Ângeles nos traz também que a família, desse modo, é o laboratório moral para as experiências da evolução, que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidade de equilíbrio, desde que o amor seja aceito como grande equacionador dos desafios e das dificuldades. O Lar Fabiano de Cristo é uma instituição belíssima que está no Brasil, talvez seja a maior instituição de caridade privada que o Brasil possui. E ela foi fundada em 1958, em janeiro de 1958, com várias pessoas assinaram a ata de fundação dessa instituição, fundada por Carlos Torres Pastorino, Jaime Hollenberg de Lima, Chico Xavier. Chico Xavier é a assinatura número 49 da ata de fundação. Divaldo Pereira Franco é a assinatura número 53. Então tem uma turma boa que fundou essa instituição. Os planos vieram da espiritualidade, as orientações, de uma forma muito bonita. Este grupo de amigos, de pessoas, começou a trabalhar com as crianças carentes no Brasil. Mais tarde, descobriram que a célula que deveria ser trabalhada era a célula familiar. Porque aqueles homens abnegados e trabalhadores traziam as crianças carentes, botavam em suas casas, em torno de 6 a 8 crianças eram acolhidas nos lares iniciais do Lar Fabiano de Cristo. Depois o lar cresceu muito, hoje virou uma instituição imensa, muito grande. Mas naquele pontapé inicial, este grupo de amigos traziam 6 a 8 crianças, extremamente carentes, das favelas, das ruas, e botavam ali dentro. E começavam a ensinar, instruir. Instrução vem de fora para dentro, e depois educar. Educar vem de dentro para fora. A palavra educação vem de ex-ducare, extrair de dentro o que já existe de bom dentro da gente. E aí, através do processo de instrução de fora para dentro, a gente faz um casamento e ensina a parte de moral, de civismo, de educação, em todos os sentidos. Só que estas crianças voltavam para os seus lares, extremamente degenerados. Eram lares, às vezes, miseráveis do ponto de vista moral e espiritual. Muitas vezes, os pais abandonaram as crianças. Quem tomava conta? 2 irmãos, 2 irmãs, o tio e a tia, a avózinha. Então a gente vai vendo aí, a figura da família não era daquela forma que a gente imagina, pai, mãe, filhinho e filhinha. Às vezes a família eram os 2 irmãos mais velhos que tomavam conta dos meninos mais novos, porque o pai e a mãe se mandaram. O pai às vezes era bêbado, alcoólatra, a mãe, coitada, por uma situação infeliz, uma prostituta, e o pai milhões de situações. Então aquela criança saía de um oásis de paz e voltava para sua família extremamente degenerada. Formavam-se os conflitos íntimos e às vezes o processo era até contraproducente, porque a criança via alguma coisa muito bonita naquelas famílias iniciadoras do Lar Fabiano de Cristo e viam as suas famílias extremamente degeneradas. Criavam-se conflitos muito grandes naqueles jovens. O Lar Fabiano passou a inverter, através das mensagens que vinham de Chico, de Divaldo e alguns outros,
Como melhor trabalhar esta criança? Comece pela família. Iniciaram um plano chamado PQV, Plano de Qualidade de Vida, que eram esses assistentes sociais, uma vez mais capacitados, trabalhavam não só com a família, iam para as famílias, para os pais, ou para aqueles que se colocavam na posição de cuidadores daquelas crianças, tentando, num prazo de 5 anos, ajustá-los de uma forma para que a criança, ao voltar do lar, encontrasse minimamente uma situação de estabilidade. Então a gente vai vendo que a célula familiar é a coisa mais importante. Ela deve ser trabalhada como um todo. E aí isso corrobora com as ideias de Joseph Zinker, que a família que anda unida, que troca ideias, que conversa, que fala, essa é uma família feliz. Reencarnação fortalece os laços de família? Sem dúvida. Porque nesse processo de burilamento, hoje eu não me dou bem com meu irmão, mas eu o tolerei e ele me tolerou, porque naturalmente quando existem essas coisas, nós temos uma situação complicada, algumas pendências, né? Ninguém é injustiçado de estar numa família, de repente, muito complicada. Alguma coisa eu fiz lá atrás para merecer esse tipo de processo reeducador. Ou, na pior das hipóteses, se eu já tiver realmente tirado todas as minhas arestas, eu estou ali como um anjo bom encarnado, para que possa fornecer pelo menos instrumentos de reajuste, de soerguimento daquela família. Então, sempre existe uma aposta de melhoria da condição humana, do ser humano, do cidadão. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. À medida que eu me dou conta de que eu preciso me reajustar com este parente complicado, numa próxima existência, ele talvez mais doce e eu também um pouco mais tolerante, voltamos ao mesmo cenário terrestre. E estas arestas vão sendo feitas até que nós encontramos um nível de afinidade que muitos de nós possuem hoje. Então, se nós já temos afinidade com um determinado grupo familiar, isto não foi por acaso, isto foi construído lá atrás, neste processo. Por isso que a tarefa não deve ser retardada, deve ser realmente sempre iniciada, renovada, reinventada de uma forma a construir o amor, como nós vimos no slide anterior. Família espiritual, se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os espíritos que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Nós trouxemos o exemplo do espírito veneranda, aquele espírito de altíssimo grau que continua nas proximidades da Terra, na cidade Nosso Lar, trabalhando em prol daqueles que ficaram na retaguarda. Nós vemos os casos de Bezerra de Menezes, quando, através da mediunidade de Valdo, Maria de Nazaré o pergunta: aonde você quer ir, meu filho? Ele fala: não, eu quero ficar aqui enquanto houver sofrimento na terra, eu quero ficar aqui ajudando estes meus amigos. Ele já tem uma visão de família universal. A terra é a minha família. Jesus é assim. Eu acho que um nível infinitamente maior. Mas olha o tipo de visão já que ele já tem. A gente começa com uma pequena célula. 2, 3, 4, 5. E mesmo assim é difícil. Imagina amar uma humanidade como é o Cristo. Amar uma humanidade que, nos dois lados da vida. Esses 7 bilhões encarnados e a turma que está no plano desencarnado, que 2, 3 vezes mais. Então é uma coisa. Vai ter amor assim, não sei aonde, meu Deus do céu. É muito forte isso. Fortalecimento dos laços, a encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Eu vou acelerar aqui, porque tem uns slides que eu quero muito falar com vocês, são muito legais. O que é a família terrena? Já falamos tanto sobre isso. A família consanguínea, entre os homens,
pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou os reflexos desagradáveis que o pretérito nos devolve, que o passado nos traz de volta. Aí nós vamos ver, no processo de educação, nós vamos ter as simpatias terrenas e as antipatias. Vamos começar pelas simpatias. Vou trazer aqui algumas coisinhas aqui. Ó. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que os aproximou. Tudo ok? As heranças e parecenças físicas, as semelhanças físicas, são decorrências dos gametas, ou seja, gametas são células sexuais. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. SOS Família, Divaldo, Joana, e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse processo pode começar no ventre materno. Eu vou trazer aqui um quadro, uma possibilidade, e vocês vão pensar junto comigo. Vamos supor. Luciano casou-se com Karen. Aí Karen ficou grávida. Karen ama muito Luciano. Casamento, aquela coisa, ele é muito bonitinho, não sei o que lá, esse cabeludo, com cabelo enrolado, agora ele cortou o cabelo, não sei o que lá, né? Aí o que acontece? De repente o amor de Karen aumenta muito para o Luciano. Ela fica quase que possessiva. Ela fica com ciúmes doido do Luciano. Meu Deus, o que acontece? O Luciano fica assim, mas que coisa esquisita. Tudo eu quero ir, meu amor, não, eu vou na padaria, não, eu vou com você. Não, eu vou fazer, não, eu vou com você. Tudo é com você. É um amor, é um cuidado, é um mimo com o Luciano que ele não entende isso. Aí nasce a criança, aquele mimo vai e cai. Aí ele fala, poxa, agora é só o filho, né? Só está pensando na criança, né? O que é uma possibilidade, uma hipótese que pode ter acontecido? Aquele menino ou aquela menina era um espírito afim ao Luciano. Ou seja, era um espírito que já tinha uma simpatia pelo Luciano. O processo de gravidez é o maior transe mediúnico que existe. São 9 meses onde a mãe capta as impressões daquela criança e o filho e a criança capta as impressões daquela mãe. Há um intercâmbio mental muito grande. Então o que acontece? Aquela criança é simpática ao Luciano. Mãe, vai atrás dele. Eu quero estar com ele. A criança está querendo estar com a pessoa. Aí fica aquela coisa muito... Eu não estou falando que isto é uma possibilidade. Aquilo acontece com uma frequência muito grande. Opa, nasceu a criança, o marido fica assim, agora você não me dá mais essa atenção, eu estava todo paparicado e agora você não está nem aí para mim. Cessou, voltou ao normal a Karen. Entendeu? A criança agora está lá e tudo, logicamente, que ela está criança, está pequena ainda, tudo. Depois ela vai estar muito agarradinha com o Luciano. Vamos agora a um outro processo. Uma antipatia terrível. Olha um puxando o nariz do outro ali. Ó. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. SOS Família também, Divaldo por Joana. Joana por Divaldo, perdão. Aí tem um pedacinho do Pensamento e Vida. A tara familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço, que merecemos à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Vamos fazer um quadro diferente agora. Luciano e Karen. De novo, Luciano, é outro filho. De repente, aquele amor maravilhoso, tudo, Karen engravidou. Mas, no momento que ela engravidou, ela começa a sentir uma certa aversão por você. Você chega para ela, vem cá, meu amor, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Não, agora não, tô com dor de cabeça, estou ruim. Todos os motivos, de repente, ela começa a sentir uma certa aversão pelo Luciano. Estou rogando praga também de novo, não, em julho. E aí o que pode ser? O que isso indica? É uma hipótese que o espírito que está reencarnando é um espírito antipático ao Luciano.
existe naquela simbiose, naquele transe mediúnico longo de 9 meses, a mãe capta as sensações inconscientes do menino ou da menina, que rejeita de uma forma quase que inconsciente aquele espírito que é o pai. E aí estes processos começam a se dar. Muito interessante, porque existem alguns casamentos que terminam por estas questões. Cabe à família com conhecimento espírita. Opa, a mãe percebe, o marido percebe. Minha querida, é possível que este menino ou esta menina seja um espírito antipático a mim. Vamos começar o processo de evangelização. O processo de evangelização começa no ventre. A conversa com aquele menino ou com aquela menina, o evangelho, fala. A criança percebe, capta. Papai talvez não tenha sido muito bom, mas é uma nova oportunidade. Essas emanações amorosas são extremamente benéficas. Eu escutei isso de uma palestra de Raul Teixeira, que eu fiquei tão impressionado que eu resolvi trazer isso para vocês. E ele fala de uma forma, nos instruindo, como ele é um educador por excelência, o processo de educação desta célula familiar começa no ventre materno. Sem o conhecimento espírita, nós não conseguimos dar conta desse tipo de façanha, de detalhe que se está se passando. Mas com conhecimento espírita, pode levantar a hipótese de que esta é uma possibilidade. Faz sentido? Então aí a gente vai tentando construir, aparar as arestas desde o ventre, para que um dia, neste processo, nós estejamos numa célula familiar afim, com harmonia, com simpatia, onde todos nós vamos viver numa sociedade melhor. Quanto à família, tudo aquilo portanto que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Quem falou isso? Jesus, através de Mateus. A terra é o nosso temporário domicílio, a humanidade é a nossa família real. Todos estamos destinados por Deus à gloriosa destinação. Essa é a destinação do ser humano, a família universal. Mas se a gente não consegue, livro Roteiro de Francisco, se a gente não consegue auxiliar a alguns, como é que a gente quer auxiliar a um montão de gente? A ser mentor espiritual de uma cidade, de um país, ou um dia alcançar o nível crístico, ser mentor espiritual de um planeta. Esse é um processo que precisa ser começado desde hoje. Então, vamos tentar não mais negligenciarmos estas questões, não mais esse tipo de negligência. Eu vou contar para vocês um caso muito interessante, que é verdadeiro, e este eu fui testemunha. Tem um senhor que trabalha comigo, para a gente ver que os laços de família não se interrompem. Esse senhor trabalha comigo e ele tinha, há muitos anos atrás, na década de 70, estava no Brasil, trabalhava numa instituição financeira no Brasil. Acho que era Banco Real, eu acho. E ele tinha um amigo. E esse amigo tinha um filho, tinha uma família, era um amigo com a esposa e tinha um menino, que eles amavam profundamente. Com seus 20 anos, aquele menino morreu, desencarnou, sofreu um acidente. E foi uma tragédia no seio daquela família. Eles eram católicos, que os destruiu. A mulher entrou em depressão profunda, o marido também, perdeu o rumo. E este meu amigo, que trabalha comigo até hoje, o conhecia, este meu amigo é espírita. Eu falei, poxa, e naquela época estava o Chico, poxa, vai ver o Chico. Quem sabe o Chico te traz uma mensagem, as mães do Chico, né? Aquelas mães todas que iam, recebiam as mensagens do Chico, que eram extremamente consoladoras. Ele falou, eu não sou espírita, não acredito nisso, não sei o que lá, isso tudo é bobagem, a minha fé é outra. E ele se arrastou assim por meses, mais de um ano, nesse sofrimento atroz. Mas chegou um nível que o sofrimento foi tão grande, tão profundo, que a mulher, a esposa, cedeu e falou, vamos lá no Chico. E o marido ficou assim meio, pediu informação para esse nosso amigo, e ele foi, se despencou para Uberaba. Chegou lá em Uberaba,
ficaram numa pequena pousada ali, num pequeno hotelzinho. Foram lá, as pessoas orientaram, o Chico é ali. Uma fila quilométrica, aquelas filas de parece uma minhoca para ver o Chico. E ele logo falou assim, eu não vou ficar aqui, pelo amor de Deus, nós vamos ver o Chico só daqui a 4 dias, até essa fila acabar toda. E a mulher, né, super-herói de capa, como a gente viu num slide lá, né, não, vamos ficar, eu quero ficar, eu vou acabar com esse sofrimento, eu preciso ter alguma esperança. Porque era só dor, era só desconsolo, era só sofrimento. Ficaram ali no final da fila. Passa um tempo, vem o Chico com os amigos, naquela romaria que ele fazia todo dia, distribuindo comida, alimento, até dinheiro, aquele passinho dele. Chico era o Chico, era algo incomparável. De repente ele passa naquela fila quilométrica, com aquela mediunidade dele que não tem impressionante. Ele olha para este casal, se dirige a eles. Gente, isso é verdade, hein? Ele fala assim, ô minha filha, e fala o nome dela. Ô meu filho, e fala o nome dele. Os dois levam um susto. Esse povo aqui, nossos irmãos, não vão se incomodar. Vocês estão precisando falar comigo. Eles podem furar a fila e vão vir comigo. Eles olharam ali, um comando do Chico era uma ordem. Pegaram ali, porque a autoridade moral dele, pegou aquele casal e levou os dois ali para a casa do Chico, lá para dentro. Passou assim uns 30, 40, 45 minutos. Sai a mulher com algumas cartas, com alguns papéis, chorando copiosamente, e o marido com o olho vermelho de choro. Mas naquela época, homem com homem não chora. E os paradigmas que a gente vê, né? Os machões, né? E os dois duros se mandaram no mesmo dia para São Paulo. Chegaram em São Paulo. Isso era uma sexta-feira. Chegaram sábado. Segunda-feira estava o homem lá trabalhando. E esse meu amigo falou assim, e aí? Foi ver o Chico? Fui. E aí, o que ele falou? Não falou nada, não. Não falou nada, não. Como não falou nada? Você chegou a ver o Chico? Não, cheguei, mas não falou nada, não. Nada consistente. E esse meu amigo ficou um pouco intrigado, porque ele falou de uma forma meio gaguejando, né? Mas não quis interferir, não quis ultrapassar a fronteira. Passaram-se os meses se passaram, e na pequena cozinha daquela instituição financeira está aquele nosso amigo com o Evangelho segundo o Espiritismo aberto. Aí o nosso amigo chega assim e fala, o que você está lendo aí, rapaz? E ele vira para ele, os olhos chorando, o capítulo 4, o item 18, os laços de família não se rompem. E ele fala, senta aí, eu preciso te contar uma coisa. Eu nunca contei isso para ninguém. Nós fomos ver o Chico. Eu falei que ele não tinha falado nada, né? Pois ele falou. Não só ele falou, como ele escreveu. Uma mensagem belíssima do nosso filho. Como foi isso, rapaz? E aí, fala, como é que foi? Eu vou te contar um negócio que nunca ninguém soube. Na década de 50, a minha esposa era noiva do meu melhor amigo. Era um grande amigo. Mas eu era apaixonado por ela. Mas eu nunca falei isso, nem para ela e nem para ele, por respeito. E eles estavam prontos para casar. Só que ela engravidou. E aí anteciparam a data do casamento. Porque era uma vergonha. Naquela época, interior de São Paulo, uma mulher grávida, antes de se casar, era caixão e vela, como a gente fala no Brasil. Estava morta na cidade, queimada na cidade, meu Deus. E aí o meu amigo morreu num acidente. Ela foi a loucura. Porque falou, meu Deus do céu, eu estou desgraçada 2 vezes. Perdi o homem que eu amo e o filho que vai nascer, e eu vou ficar aqui mal falada na cidade. Nem os pais dela sabiam. E ele contando toda essa história para esse meu amigo. Eu, que amava muito, propus, eu caso com você. Você fala, a gente inventa uma história de que você estava muito debilitada, lá embaixo, eu queria casar com você, porque eu já era apaixonado por você. A gente fala, eu falo a verdade, que você cedeu para eu tentar te levantar e tudo. Você aceita, e você não vai ser mal falada, porque ele sabia da gravidez dela. Era o único que sabia em
toda a cidade, em todo lugar. E ela aceita, desesperada, aceita. E casa com ele. E tem um filho. Aquele filho se tornou a razão da vida dos dois. Era um espírito simpático, afim, um amor muito grande, tanto pelo padrasto, que era o pai aos olhos da comunidade, quanto com a mãe. E o Chico trazia uns pormenores todos. E o menino vai e traz a seguinte mensagem. A mãe, os avós nunca souberam, porque eles não contaram para ninguém. E aí Chico vai e traz. Ô, querida mãezinha, aqui é fulano de tal. Ô, paizinho, não chores por mim, trazendo os detalhes de nome. Eu sou uma alma que poderia ser mais feliz, um espírito que poderia ser mais feliz. Só não sou tão feliz porque vocês sofrem tanto por mim. Eu estou bem, mãe, eu estou bem, pai. Mas mais feliz ainda porque encontrei 2 pais. Eu tenho 2 pais, um que me recebeu no mundo espiritual, que eu não conhecia, e outro que fica na terra orando por mim constantemente. Eu estou muito bem amparado, paizinho. Fale para a tia, vozinha, para fulano de tal, mande lembranças, aquelas coisas, aquele detalhamento que só o Chico tinha, com detalhes que aquilo foi tão forte que os convenceu de que o menino estava vivo, que os laços corporais e os laços espirituais não se extinguem nesta separação momentânea, que a grande família é a família universal, e colocou aquela família no trilho novamente. Não só esta história, como várias outras que ilustram a literatura espírita através de Chico, de Divaldo e alguns outros médiuns anônimos, nos fazem esse convite de que é importante, é importantíssimo, é primordial cultuar estes laços, educar as nossas crianças, preparar este ambiente para uma nova terra, para que a gente, nestes primeiros passos, auxiliando alguns, nos coloquemos numa posição de um dia estarmos numa condição de amor incondicional, porque nós vamos experimentando uma condição de amor paternal, como pai, de amor maternal, como mãe, de amor filial, de filho para com seus pais, de amor fraternal entre irmãos, para um dia, num pulo muito mais alto, a gente possa estar experimentando uma condição de amor incondicional. Eu não sei quem você é, eu não sei qual é a tua religião, eu não sei qual é o que você torce, mas eu te amo. Eu amo simplesmente. Eu amo você. Mas por quê? Porque eu amo. Eu não questiono. E quem ama, educa. Quem ama, põe limite. Quem ama, vai além. Quem ama, se dobra, se desdobra. Quem ama é caridade incondicional no concurso de todas as possibilidades de reajuste de alguém que por alguns instantes, na eternidade, ficou para trás. E que a gente estenda a mão nesse processo de resgate, de reajuste. Nós vamos trazer agora um filme que nos traz uma história, é uma história fictícia, mas que existem várias destas espalhadas pelo planeta. E aí a gente vai, de repente, se emocionar um pouquinho, porque ela é muito forte. Não deixemos que isto aconteça com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas mães. Que a gente seja mais um instrumento de paz e de concórdia. Luciano, pode pôr. Quer pôr na tela grande? De repente apagar a luz, né?
Take you the silence. This is a moment. Take you the silence.
É um filme forte de uma família que se desagregou por uma circunstância que talvez tenha sido o orgulho, o egoísmo, a droga, o jogo. A gente não sabe qual a circunstância, porque nesta imagem rápida existem 1000 possibilidades. Mas esse pai um dia foi uma criança. Esse pai um dia ouviu ou não ouviu dos seus pais as lições que deveria ter feito ou não ter feito. É por isso que nesta sociedade que se constrói, a família jamais deve ser negligenciada. E nesta tarefa que aparentemente áspera e árdua, é o degrau mais imperativo para que cada um de nós possa um dia alcançar os voos mais plenos. A onisciência divina nos proporciona estes caminhos, estas escolas, estas situações, para que nunca mais este filme, pelo menos no começo, não aconteça em nossas vidas. Muito obrigado, muita paz para vocês.